Uma criatura brilhante saiu do lago e encarou moradores com olhos luminosos. Olá, pessoal! Na década de 1960, um evento singular rompeu a calmaria habitual da comunidade que vivia ao redor do Lago Tétis, na costa oeste da Austrália. Conhecido por abrigar estromatólitos, formações microbiológicas raras, o lago sempre atraiu a atenção de biólogos e geólogos, mas jamais havia sido palco de algo que mexesse tão profundamente com a percepção dos moradores sobre o que é real e o que desafia a compreensão humana. Naquela noite, o silêncio da natureza, comum àquela região isolada, foi substituído por uma sensação de inquietação que se espalhou rapidamente entre as famílias locais. A lua cheia refletia de maneira intensa sobre a superfície escura e plana do lago, iluminando com delicadeza as margens cobertas por vegetação rasteira e solo arenoso. Não havia vento, o ar parecia suspenso, denso. Era o tipo de noite em que qualquer som ganha destaque. O bater de asas de um morcego, o pio de uma ave noturna, o ranger de uma árvore distante. Foi nesse clima de atenção quase forçada que se ouviu o primeiro som anormal, um borbulhar profundo, diferente do que se esperaria de um peixe ou ave aquática. Era ritmado, compassado, como se algo estivesse rompendo lentamente a superfície. 2 moradores que estavam em uma cabana próxima, um casal de meia-idade chamado William e Margaret, foram os primeiros a sair. Eles relatariam depois que não sabiam o motivo exato de terem se levantado, mas sentiram um tipo de inquietação súbita, como se algo os estivesse chamando. Ao chegarem à varanda de madeira da pequena casa, avistaram uma movimentação no centro do lago. Ondas circulares se formavam sem que houvesse vento ou qualquer embarcação. De repente, algo começou a emergir, com um brilho estranho que confundia os olhos, como se não refletisse a luz da lua, mas a projetasse. A figura que emergiu lentamente da água possuía contornos vagamente humanos, tronco, cabeça, membros superiores, mas sua aparência geral fugia de qualquer lógica anatômica. A pele brilhava com um tom prateado, não metálico, mas sim translúcido, como uma película viva molhada e luminosa. Não era um brilho agressivo, tampouco oscilante, mas constante e profundo, capaz de manter a silhueta visível mesmo quando a lua era momentaneamente encoberta por nuvens passageiras. Esse detalhe, relatado por várias testemunhas, foi o primeiro indício de que não se tratava de um fenômeno óptico comum. Os olhos, no entanto, foram o aspecto mais marcante. Grandes, arredondados, posicionados de forma frontal no crânio alongado, eles emanavam uma luz suave, mas penetrante. Era como se projetassem um feixe direto que não apenas iluminava, mas também fixava-se nos observadores. Margaret, visivelmente abalada, afirmou que sentiu-se paralisada ao cruzar o olhar com a criatura, como se fosse observada em sua essência, não apenas fisicamente. Outros moradores descreveram a sensação como invasiva, sobrenatural, ou simplesmente impossível de suportar por mais de alguns segundos. Em poucos minutos, o local se encheu de pessoas. A maioria vivia em cabanas simples ao redor do lago, muitas sem energia elétrica, onde a única fonte de informação era o rádio a bateria ou a conversa com os vizinhos. Ao ouvirem gritos e perceberem a movimentação incomum, saíram com lanternas e lamparinas, formando pequenos grupos dispersos pela margem. A cena era silenciosa e tensa. Ninguém se aproximava da água. A figura permaneceu parada por longos instantes, sem emitir som ou gesto algum, apenas fitando os humanos com aqueles olhos luminosos, até que começou a se mover lentamente. O deslocamento da criatura não fazia sentido. Ela parecia caminhar sobre a parte rasa do lago, mas não afundava como seria natural. Seus pés tocavam a água com leveza, gerando pequenas ondulações, mas sem causar o típico som de passos molhados. Cada movimento era fluido, quase como uma dança silenciosa. Quando inclinou o corpo e começou a retornar para o interior do lago,
o brilho de sua pele intensificou-se por um breve momento, como se estivesse respondendo a um estímulo. Não houve pressa, nem gesto hostil, apenas uma retirada lenta e definitiva. Mesmo após o desaparecimento completo da criatura sob a água, ninguém se moveu por vários minutos. O ar parecia eletrizado, como se algo ainda pairasse sobre o ambiente. Um dos pescadores mais antigos, chamado Harold, caiu de joelhos na areia e começou a rezar em voz baixa, com os olhos fixos no local onde a figura havia sumido. Outros moradores relataram sentir náuseas leves, calafrios e uma sensação de desorientação, como se o tempo estivesse passando de forma estranha. A tensão era tamanha que, naquela noite, ninguém dormiu com tranquilidade. Horas depois, já durante a madrugada, novas manifestações chamaram a atenção. Pequenos pontos de luz puderam ser vistos em diferentes áreas do lago, deslocando-se de forma errática, como se algo estivesse se movimentando sob a superfície. Em determinados momentos, as luzes subiam ligeiramente, tornando-se visíveis por alguns segundos antes de desaparecerem. Não havia som, apenas uma leve vibração no ar, parecida com a sensação de estar próximo a uma máquina em funcionamento. Aqueles que tentaram se aproximar novamente não conseguiram. Sentiam uma espécie de bloqueio emocional, medo puro. Na manhã seguinte, a comunidade acordou sob um clima de choque. As conversas se concentravam exclusivamente no que havia sido visto. Os relatos, mesmo vindos de pessoas diferentes, apresentavam semelhanças impressionantes. Todos mencionavam o brilho da pele, o formato humanoide, os olhos luminosos e a movimentação estranha da criatura. As versões variavam apenas nos detalhes menores, como o tempo de duração da aparição ou a cor exata do brilho. A convergência nas descrições fez com que o episódio ganhasse rapidamente status de acontecimento extraordinário. Os mais céticos, mesmo sem admitirem publicamente, evitaram passar perto do lago nos dias seguintes. Já os mais sensíveis evitavam até mencionar o assunto. As crianças foram mantidas longe da água por ordem expressa dos pais. Uma sensação de que algo mudou tomava conta de todos. Não era apenas o medo do desconhecido, mas também o impacto psicológico de perceber que havia presenciado algo que nenhuma explicação racional poderia resolver. A pequena comunidade, tão acostumada ao previsível, agora convivia com uma dúvida permanente. A notícia se espalhou, primeiro entre os vilarejos próximos, depois alcançando cidades maiores por meio de rádios locais e jornais de circulação regional. Curiosos começaram a visitar o Lago Tétis em busca de vestígios ou de novas aparições. Alguns armavam acampamentos, passavam noites em vigília, mas não encontravam nada além do silêncio e da escuridão. Isso, no entanto, apenas aumentava o fascínio em torno do que havia acontecido. Para muitos, o silêncio posterior era uma confirmação. Algo real havia se manifestado e agora havia recuado. Com o passar dos dias, a pressão pública fez com que as autoridades locais decidissem intervir. Representantes da administração distrital foram enviados ao local para averiguar os relatos, acompanhados por agentes de segurança que tinham pouca ou nenhuma experiência com esse tipo de ocorrência. Inicialmente, a abordagem foi de ceticismo. Buscava-se uma explicação lógica, talvez uma brincadeira, ou, no máximo, um fenômeno ambiental mal interpretado. No entanto, ao conversarem com as testemunhas, os relatos uníssonos começaram a deixar dúvidas até entre os mais pragmáticos. Diante da comoção crescente, um grupo de pesquisadores de universidades da Austrália Ocidental decidiu visitar o local. Entre eles estavam biólogos, geólogos e especialistas em fenômenos atmosféricos. Eles coletaram amostras da água, analisaram a composição do solo ao redor e utilizaram instrumentos para medir radiação, presença de metais ou variações eletromagnéticas. Em paralelo, realizaram entrevistas com moradores, tentando identificar elementos comuns que pudessem sugerir uma alucinação coletiva ou contaminação ambiental. Porém, os dados colhidos não apontaram para nenhuma anormalidade objetiva.
Surgiram hipóteses variadas para tentar explicar o ocorrido. Alguns mencionaram a possibilidade de bioluminescência provocada por organismos aquáticos. Outros sugeriram que reflexos naturais poderiam ter sido ampliados por condições atmosféricas específicas, como neblina fina ou alta umidade. Também houve menções a miragens ou ilusões ópticas, provocadas pelo contraste de luz e sombra sob a superfície d'água. Contudo, nenhuma dessas hipóteses conseguia dar conta de todos os elementos descritos, especialmente o aspecto humanoide e o brilho autônomo dos olhos que tantos garantiram ter visto. Nenhuma das análises científicas ou investigações técnicas conseguiu invalidar os relatos. A forma como tantas testemunhas, em pontos distintos da margem, descreveram com riqueza de detalhes um mesmo fenômeno levou os especialistas a reconhecer que, embora não houvesse provas físicas diretas, o evento não poderia ser simplesmente descartado como engano ou histeria coletiva. Esse impasse entre o que foi vivido e o que podia ser comprovado marcou o encerramento da primeira etapa das investigações, deixando em aberto uma série de possibilidades desconfortáveis. Mesmo diante do silêncio dos dados e da ausência de provas físicas, o impacto emocional sobre os moradores permaneceu evidente. Muitos relataram distúrbios do sono, pesadelos recorrentes e um sentimento persistente de estarem sendo observados ao se aproximarem do lago, mesmo durante o dia. As crianças passaram a desenhar figuras brilhantes com olhos grandes em seus cadernos, enquanto os mais velhos passaram a evitar qualquer conversa mais profunda sobre o assunto. A atmosfera na comunidade havia mudado. Algo invisível, mas intensamente presente, parecia ter se instalado entre eles. Com o tempo, estudiosos da criptozoologia começaram a visitar o local, atraídos pela semelhança do caso com relatos de criaturas aquáticas em outras partes do mundo. Um dos primeiros a documentar os depoimentos foi um naturalista de Sydney, que notou as semelhanças entre a criatura do Lago Tétis e lendas antigas de seres luminosos que protegiam corpos d'água. Em diversas culturas aborígenes australianas, há relatos de entidades chamadas mimes, que emergem da terra ou da água e brilham à noite. Os paralelos foram inevitáveis, embora ninguém tenha conseguido afirmar uma conexão direta. O envolvimento de pesquisadores ligados à ufologia também trouxe uma nova camada de interpretação. Durante os anos 50 e 60, a Austrália registrou um aumento notável em relatos de luzes não identificadas no céu e contatos imediatos com seres de aparência incomum. Ao cruzar os dados desses registros com a data da ocorrência no Lago Tétis, alguns estudiosos notaram que, na mesma semana da aparição, houve relatos de objetos voadores em cidades costeiras da Austrália Ocidental. Para esses estudiosos, a criatura poderia não ser um animal desconhecido da Terra, mas uma entidade de origem extraterrestre. Essa hipótese ganhou força especialmente pelo detalhe dos olhos luminosos, frequentemente descritos em outros encontros ufológicos pelo mundo. Os relatos de seres com olhos que brilham por si mesmos, muitas vezes associados a sentimentos intensos de paralisia ou hipnose, já faziam parte de arquivos de pesquisa na América do Norte e Europa. A semelhança reforçava a ideia de um padrão global. No entanto, ao contrário da maioria dos casos ligados à ufologia, no Lago Tétis não houve avistamento de nenhuma nave, sinal eletrônico ou marca de pouso, apenas a criatura em si, emergindo da água e desaparecendo nela. Enquanto as teorias se multiplicavam, a comunidade permanecia dividida. Alguns moradores, especialmente os mais velhos, passaram a evitar completamente o lago, alterando rotinas de pesca e recreação que existiam havia gerações. Outros, com espírito mais curioso, continuaram observando discretamente o local durante as noites, mesmo sem registrar novas aparições. Curiosamente, mesmo os céticos evitavam banhar-se ou entrar na água após o pôr do sol. Era como se, diante do inexplicável, até o mais racional fosse forçado a adotar uma prudência instintiva, quase ancestral. Décadas se passaram e o evento de 1960 foi sendo registrado em livros regionais sobre mistérios da Austrália,
ganhando notoriedade entre estudiosos e entusiastas de fenômenos incomuns. O Lago Tétis, embora continue sendo um ponto de interesse científico pelos estromatólitos, também passou a receber visitantes interessados no lado mais enigmático de sua história. Guias locais, antes voltados apenas para turismo ecológico, começaram a incluir o episódio em suas narrativas, sempre com cautela, respeitando o tom sério e desconcertante dos relatos originais. Nos anos 90, uma nova análise das águas do lago revelou uma composição levemente diferente de outros lagos da região, com presença elevada de certos minerais e micro-organismos incomuns. Embora nada que indicasse qualquer influência sobre a aparição da criatura, os dados foram suficientes para alimentar novamente a teoria de que algum tipo de vida adaptada, talvez até bioluminescente, pudesse existir ali sem ter sido ainda documentada. Ainda assim, nenhum biólogo encontrou qualquer espécie local que correspondesse à descrição da criatura vista em 1960. Com os avanços tecnológicos do século XXI, pesquisadores mais modernos tentaram utilizar drones subaquáticos e sensores térmicos para captar qualquer anomalia no lago. Os resultados, porém, foram tão silenciosos quanto as investigações anteriores. Nenhum movimento anormal, nenhuma presença energética incomum, nenhuma atividade fora do esperado. A ausência de respostas definitivas apenas fortaleceu a aura de mistério. O silêncio, mais uma vez, se tornava a maior evidência de que algo, em algum momento, havia fugido completamente dos padrões conhecidos. Hoje, o caso é ensinado em algumas universidades como exemplo de como eventos não explicados podem impactar psicologicamente comunidades inteiras. Especialistas em comportamento social destacam como o episódio afetou hábitos, tradições e até mesmo a forma como os moradores se relacionam com a natureza ao seu redor. O lago, antes símbolo de vida e sustento, passou a representar também um limite entre o conhecido e o insondável. Em cada reflexo sobre suas águas, permanece a lembrança viva de uma noite em que a realidade pareceu se curvar diante do impossível. O que realmente emergiu das águas do Lago Tétis naquela noite permanece, até hoje, sem explicação plausível. Mas as dezenas de testemunhas, as reações emocionais intensas e a insistência com que os detalhes foram repetidos ao longo dos anos tornam difícil tratar o caso apenas como lenda ou exagero. Algo aconteceu ali, algo que deixou marcas invisíveis, mas profundas, em quem presenciou. Para os que viveram aquela noite, não há mais dúvida. A criatura era real. E mesmo sem saber sua origem, seu propósito ou sua natureza, todos concordam em uma coisa: jamais esquecerão aqueles olhos brilhando na escuridão. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.